Olá, olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Luciano Ribeiro, é ele mesmo, dá uma olhada. Tá aqui, o crachá dele aí, tá? Para não ter erro. Tá? É o oficial professor Luciano Ribeiro, de Geografia. Tá? Vim aqui conversar para encurtar a distância com o meu aluno. Tô louco de saudade de vocês, né? Para a gente discutir em sala de aula, debater. Então me pediram para a gente fazer uma gravação e enviar para os grupos, enviar para o Facebook, enviar para o YouTube. Então vamos tentar usar essa ferramenta, tá? É meio amador, né? Vou tentar fazer uns 10 minutos aqui de uma conversa, né? De preferência produtiva, com algumas informações, muitas delas nós já trabalhamos em sala de aula, e vamos tentar fazer uma revisãozinha, tá? Como teste, primeiro teste então, valeu? Então vamos lá. Sobre principalmente dinâmica populacional mundial e brasileira. Seguimos. Nessa dinâmica populacional é fundamental os dados, tabulações de dados. Então o IBGE ele tem esse caráter, né? Ele foi criado lá na década de 30 no governo Vargas, que tinha o objetivo principal de dar maior precisão, né, com as contagens, a contagem populacional, né? Os censos demográficos já eram feitos antes, mas eram censos bem amadores, né? Então o IBGE vai tentar trazer por lado profissional os dados, as tabulações, principalmente elaborando censos que vão ficando cada vez mais precisos. Tá? Qual a importância de um censo para qualquer país? Lembrando que nós já trabalhamos isso, né? A importância de um censo demográfico preciso é exatamente que o governo que administra, né, a nação ou o Estado, o governo ele é escolhido exatamente para ser os administradores do Estado-nação. Então ele precisa ter precisão de dados. E o IBGE no Brasil, no caso, é esse instituto que vai dar ou tentar dar essa precisão aos governos a partir de Vargas, tá bom? Seguimos adiante então, vamos entrar realmente no conteúdo. Aqui nós temos alguns lembretes aqui, tá? Lembre-se, vou chegar mais próximo aqui. Aqui eu tenho conceitos básicos, já foi trabalhado. Professor, não usa o dedo, usa um lápis, usa uma caneta. Tá bem então, tá? Desculpa, vamos lá. Vamos achar aqui uma canetinha, um lápis, pode ser esse aqui. E vamos dar uma olhada aqui. Vamos de novo então. Aqui número 1. Populoso, povoado foi trabalhado, crescimento vegetativo foi trabalhado, crescimento demográfico foi trabalhado, densidade demográfica também, aqui profundamente trabalhamos população economicamente ativa, população economicamente inativa, o IDH, índice de desenvolvimento humano, nós vamos entrar mais por dentro, o índice de Gini, a estrutura demográfica através das pirâmides etárias, e os setores econômicos. Nós vamos escolher alguns desses itens aqui, de 1 a 10, para trabalhar nesse primeiro contato, tá? Então vamos dar uma olhadinha principalmente aqui, na índice de Gini e IDH, índice 7, o 8 e o 9, na aula de hoje, tá? Na nossa conversa de hoje, para tentar entender toda essa dinâmica do Brasil bem miscigenado. Nós vamos precisar então de algum apoio mais técnico-científico. Então vamos dar uma olhadinha aqui. O primeiro dado que vem para nós, lembrando que essa parte de população ela vai trabalhar com muita tabela e muito gráfico, tá? Então nós vamos ter que transformar essas tabelas e gráficos em análises populacionais, em análises econômicas, em análises de políticas. Então isso vai fazer parte da nossa conversa, das nossas informações, tentando atingir um grau, porque podemos chegar ao conhecimento dessa parte aí. Então o índice de Gini foi pesquisado por vocês, vocês trouxeram em sala de aula para nós, é o índice da desigualdade, quanto mais perto do 1 inteiro, aqui estou lendo aqui, quanto mais perto do 1 inteiro, pior a desigualdade da distribuição de renda. Então, é o índice de concentração de renda. Quanto mais alto for o Gini, quanto mais alto for o índice de Gini, maior é a concentração de renda, tá? Então, eu tenho poucos ganhando muito e muito ganhando pouco.
Tá? Então nós vamos pegar aqui, esse é do Brasil, tá lá, ó. Índice de Gini na renda do trabalho domiciliar per capita, esse é o índice de Gini do Brasil que eu escolhi para a gente trabalhar, tá? Lembrando que eu vou pegar aqui, ó, o primeiro semestre de 2012, que era 0,608, lembrando que a regra é, quanto mais alto o Gini, maior a concentração de renda, então mais pobres eu vou ter, né? Então o objetivo principal, tá aqui agora. Tá? Vamos de novo, 0,608, né? Veio caindo, deu uma subida de novo, veio caindo novamente, nós estamos aqui em 2013, ó, 14, 15, então o índice de Gini, ele praticamente veio numa descendência, depois vai chegar, o ponto menor do Gini que nós temos aqui é 0,598 em 2015. Depois volta a subir, 14 para 15, tá? Aqui é o índice menor, 14 para 15. Depois volta a subir, e a partir daí, né, nós vamos ter no primeiro trimestre de 2019, 0,627, como mostra aqui a matéria também, né, mais sintética aqui, tá? Então nós estamos percebendo, segundo o gráfico, a tabela que nos mostra, né, que nesse caso aqui é o gráfico está em ascendência de Gini, e isso nos leva a acreditar que está voltando novamente um dos principais males do Brasil, que é a concentração de renda vem aumentando cada vez mais. O IDH, aquele indicativo foi criado nos anos 90, que leva em consideração escolaridade, expectativa de vida e renda per capita. Tá? E aí tem as faixas de desenvolvimento humano, né, que foi mudado, principalmente de 2010 para cá, foi mudado, né, antes era baixo, médio e alto, agora foi criado mais outras duas situações, que é o muito baixo, o médio, o alto e o muito alto, tá? Para separar algumas famílias aí, tá? Então nós temos essas faixas etárias, aí nós vamos ter que ver qual é a situação do Brasil. Aí eu vou buscar, por exemplo, esse gráfico mais histórico aqui, ó. Esse gráfico nos mostra o Brasil de 90 até o Brasil de 2015, tá? Então o Brasil vem numa crescente. Esse crescimento de IDH é interessante, tá? Aí é inverso daquela análise anterior do Gini. O Gini é interessante, a queda do Gini, porque demonstra uma melhor distribuição de renda. Já o IDH não. O IDH nós temos que torcer para ele ser cada vez mais próximo do 1. Como se apresenta aqui, ó, 2017, tá? 759. Com 759, nós vamos lá na tabela, né, na régua, nós temos o Brasil numa situação, né, de 759, ele vai estar sendo incluído como 0 a 700 a 799 como alto IDH, nesse novo modo de medir, né, ou de enquadrar os países. Então são 5 patamares, o Brasil está no 4º patamar, veio crescendo também em 2000, né, se nós percebemos, não só em 2010, né, 90, 2000, 2010 veio num crescimento, só que deu uma estacionada, se nós percebemos aqui, né, nos 15, 16, é só o último dígito, mudando o último dígito. Isso é muito pouco para um Brasil que quer, né, se colocar num patamar, né, entre os países emergentes e logo em seguida desenvolvidos. Seguimos adiante. Qual o indicativo que vem reduzindo, puxando o IDH do Brasil para baixo? Então nós temos a expectativa de vida, a longevidade, no caso, ou a expectativa de vida, né, que está aqui. Dá uma olhada, vamos pegar o lápis de novo. Tá? Nós temos a média de anos de escolaridade, nós temos a renda per capita. Tá? Esses são os 3 indicativos medidos. E nós vamos perceber que os dados vão mostrando que sempre tem um crescimento, a cada década, metade de década que passa, nós vamos ter sempre um crescimento na expectativa de vida. O brasileiro está vivendo cada vez mais. Isso vai impactar na previdência social, como nós já estávamos estudando. Tá? A escolaridade também vem aumentando, a média de estudo, de anos de estudo, vem aumentando cada vez mais. Tá? Deu uma estacionadinha aqui nos últimos anos. Lembrando que eu estou em 2015, 16, 17, não 18, 19, que ainda não tenho os dados. E aí eu vou ter aqui, renda per capita também vem aumentando, todos os demais que nós estudamos aumentaram, só que a renda per capita, curiosamente, ela chega até 4.100
depois 4.350 e depois cai para 13.700 em 2016. Tá? Então, o único indicativo é a renda per capita, que para muitos especialistas é que vem puxando o IDH para baixo ou praticamente estacionando, porque poderia flutuar um pouquinho melhor se a renda per capita tivesse em crescimento. Não é o que está acontecendo nos últimos anos. Isso, então, envolvendo aquele indicativo anterior, que era o Gini vem aumentando e o IDH, a tendência dele é cair nos próximos anos, segundo as expectativas dos demógrafos. E aí vem agora com um mapa mais coloridão, bonitão aí, ó, dá uma olhada, né, que são os IDHs municipais, por município. Tá? Então, quanto mais verde é melhor. Melhor o IDH, alto IDH, que é o padrão atual do Brasil. Tem o médio, baixo e muito baixo. Muito baixo, nos anos 90, predominava no território brasileiro. Em 2000 começa a aparecer no Centro-Sul um amarelo e um verde. Centro-Sul. Diminui o vermelho, né, principalmente na região Centro-Sul do país. E agora, pegando 2010, agora não, né, 2010, o último censo, mostra também uma concentração, desenvolvimento principalmente de renda per capita, longevidade, escolaridade, na região Centro-Sul do país, dá uma olhada. Colocando a região Centro-Sul do país como alto IDH. E colocando a região Nordeste e Norte do país com médio e baixo e muito baixo IDH em alguns pontos, algumas ilhas aqui, como nós podemos perceber. Então, há uma desigualdade de oportunidades no território brasileiro. Com certeza, o mapa nos mostra isso também. Seguimos adiante. Sobre interpretação de pirâmide etária. Né? Foi mais ou menos aquilo que nós estamos trabalhando. Como interpretar uma pirâmide etária? Lembrando que nós estudamos a base, indicativo dos jovens, o meio e o topo. Velho, aqui eu achei esse gráfico velhos, mas vamos chamar de idosos, né? Jovens, adultos e idosos. São dois países com situações de desequilíbrio, se nós percebemos. Né? O B, eu tenho uma grande parte da maioria da população jovem, já não há uma grande parte da maioria da população de adultos, com envelhecimento também, uma expectativa de vida maior também. Aí nós vamos puxar, então, levando em consideração essa informação, eu vou trazer, né, uma pirâmide etária do Brasil em épocas diferentes. Eu tenho 1960, uma pirâmide de base larga, indicativo de um país predominantemente jovem, né, fortemente, é um funil bem afunilado, né, com a porcentagem de idosos em 4,7%. Então aqui não se fala ainda em problema na Previdência Social. Passa a se falar em problema na Previdência Social final dos anos 90 e início dos anos 2000, com o governo Fernando Henrique Cardoso. Então nós tivemos várias reformas na Previdência Social. Essa última agora foi no governo Temer, com o governo também atual agora, o governo Bolsonaro. Então nós temos 60 base larga, vai reduzindo praticamente a base cada vez mais, indicando uma menor taxa de fecundidade, só que esses jovens deixam de ser jovens e começam a assumir uma situação de população economicamente ativa. E eu também tenho o envelhecimento da população brasileira, dá uma olhada no envelhecimento. Eu tinha 4,7%, o envelhecimento de 8,5 e agora em 2010, não é agora, né? Mas é o último dado, o último censo, que o próximo censo vai ser feito em 2020, se tudo correr bem, mas do jeito que está, não sei não se nós não vamos ter um adiamento para o ano que vem. E em 2010, então eu tenho 10,8% de porcentagem de idosos. Então isso quer dizer que o Brasil está envelhecendo mais, o Brasil está tendo a taxa de fecundidade reduzida e aumentando também a população economicamente ativa. Seguimos adiante. Aqui então eu fecho com esse desafio para nós, tá? Aqui eu tenho